Professor, e para as pessoas que sabem pouco ou quase nada sobre economia, vamos partir do princípio, já esclarecendo para elas, antes de falar sobre as influências, né, da inflação na pandemia ou vice-versa, esclarece para a gente o que é e como funciona a inflação. Bom, a inflação, assim, a bem grosso modo, bem curtinho, é a alta generalizada de preços na economia. É quando se tem um geral, todos os preços subindo na economia, seja preços de produtos, de serviços, salários também é preços, né, envolve também, e em suma é isso, é o crescimento de preços ou a perda do poder de compra do dinheiro, a mesma coisa, só falado de formas diferentes, né? Sim. Então, a subida de preço generalizada na economia é o que a gente entende por inflação. E foi divulgado agora no dia 14 de outubro, né, que o índice da inflação chegou a 3,20%, né? Foi menor do que o mês de setembro, mas ainda assim é um índice alto, né? Fala um pouquinho pra gente, professor, se existe realmente essa correlação, né, do que a gente está passando da pandemia com esse índice. Existe. Na verdade, assim, quando lá atrás a gente chegou a comentar disso, a conta vai vir uma hora, coisa tal. A gente estava falando desse momento, né? Uma das contas que a gente tem que pagar é essa, da inflação. O que acontece? Um pouco tecnicamente, assim, na economia. O que a gente está vivendo hoje é conhecido de forma técnica como choque de oferta. O que é o choque de oferta? Num determinado momento, nós decidimos ficar todos em casa, né? As grandes empresas, as indústrias, elas tiveram forçosamente que dar férias para os seus funcionários, quebrar turno, né? Parar um pouquinho de produzir, porque que percebeu que a demanda não ia continuar na forma que vinha. Então a indústria não pode ficar produzindo a esmo, se não for para vender, né? Então, prevendo já essa queda de demanda, a indústria cortou a produção. Bom, o que acontece? A indústria, para ela parar, é razoavelmente rápido, mas para retomar demora. Então, agora que alguém decidiu virar a chavinha lá e falar assim, olha, vamos flexibilizar ou vamos aprender a viver com esse vírus, não acabou ainda a pandemia, mas a gente está voltando, a indústria demora para voltar. Então, o que acontece? Agora a gente tem uma demanda um pouquinho mais voltando o que era antes, porém não temos oferta, né? Então, insumos básicos como aço, como fio de construção, olha, coisa que a gente nem pensa que vai faltar, tijolo para construção, aliás, a construção é um dos setores que vem mais contribuindo para essa alta na inflação, né? O que acontece? Quando tem a demanda e não tem a oferta do outro lado, a tendência é que os preços subam, e é o que está acontecendo agora, né? A gente tem um retorno da demanda, até um pouquinho além do que se pensava, porém a gente não tem a oferta para fazer frente a essa demanda, né? Porque ali atrás a indústria deu um breque e agora ela vai retornar. Mas as coisas na indústria não são assim, virar um botão e começar, né? Demora para retornar, demora para atender os pedidos que já estavam feitos e não foram atendidos. Então, o que acontece? A gente tem uma procura geral, às vezes por insumos, né? Ou às vezes produtos acabados mesmo, tão um pouquinho mais específicos, e acaba não encontrando no mercado por conta desse breque que deu lá atrás na indústria. Professor Márcio, mais uma vez, muito obrigada pelas suas informações, né? Como você falou, né, as previsões, né, nesse momento, né, não tem como serem certeiras, né? Tá tudo nesse âmbito do eu acho e eu espero, né? Então a nossa expectativa é que realmente aí, tanto para nós quanto para a população, que a gente veja aí esses índices reduzindo, né, para todo mundo ficar feliz e voltar aí a ter esse poder de compra, né? Mas muito obrigada. O brasileiro é guerreiro. O brasileiro é guerreiro, eu acho que volta bem e nós não vamos ter muitos problemas, não. Vai ter uma conta para pagar, a gente sabe disso, né? Nós temos um déficit grande lá, pode ser um papo para outra hora, mas a gente tem coisas lá para pagar e elas são
de todos nós. As contas que vêm aí para pagar é democrático, todos nós vamos ter que pagar, não tem jeito. Tá certo, muito obrigada, viu?